Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Mais uma vez, eu, Anísia Ontem, aqui com vocês, percorrendo essa jornada maravilhosa que foi muito gratificante, onde nós vimos dois evangelistas. O Evangelho de Mateus, com as suas narrações daquilo que Jesus falava e ele anotava, e também de João. Então, no último episódio, nós vimos que Jesus, em seus momentos finais, de uma forma muito dolorosa, ele vai deixar o plano físico. Porém, depois que ele já tinha sido encerrado a sua vivência na parte física, ele vai reaparecer. Ele vai aparecer para os seus discípulos. Primeiramente, ele aparece para Maria Madalena, que não o reconhece porque ele estava com uma outra fisionomia, mas depois ela o reconhece quando ele a chama pelo nome. E isso é bem marcante porque, como eu falei no vídeo anterior, quantas vezes ele já chamou o nosso nome e nós não o reconhecemos. E para que nós possamos reconhecê-lo, nós precisamos também ouvir a sua voz. E a sua voz são os seus ensinamentos, são as suas diretrizes para um novo olhar, eu digo até para um novo mundo, porque o mundo, quem faz, somos nós. E dizem que os olhos são espelhos da alma. Então, na medida em que nós vamos tendo esse conhecimento, que nós vamos abrindo esse nevoeiro à nossa frente, nós vamos ficando, sim, com uma visão mais nítida, e eu digo assim, de um novo mundo. Porque esse mundo, ele só serve, né, esse planeta de expiação e provas, como muitos falam, e eu acredito que sim, expiação no sentido de responsabilizar, responsabilidades dos atos praticados nas provas. E então esse mundo ele tem essa finalidade. E quando nós começamos a entender esses ensinamentos, nós passamos a olhar de uma forma diferente, não só para esse mundo, mas para um novo panorama que se descortina à nossa frente. Porque nós tiramos os véus, nós tiramos o grande e espesso nevoeiro que vivemos. Então, quando Jesus ele reaparece, ele vai aparecer junto do mar de Tiberíades. Os discípulos estavam pescando, que era o sustento que eles tiravam, e eles estavam lá, e aí de repente eles viram alguém na praia. Eles viram alguém na praia e perceberam alguma coisa estranha, porque Jesus pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja, ele estava, de alguma forma, perguntando se eles estavam com fome. Era isso que Jesus perguntava. Porque muitas pessoas interpretam como se Jesus estivesse pedindo algo para comer. Não, ele estava, na verdade, era aquilo, perguntando se eles estavam com fome. E aí eles responderam que não, não. Porque Jesus estava vendo que eles estavam com dificuldade de pescar, porque naquele dia a maré não estava para peixe. E aí então Jesus fala: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês vão achar grandes peixes. E eles fizeram isso. Eles lançaram a rede e a rede veio fervilhando de peixes. E aí, quando João olhou e pensou e falou: é o mestre. Então ele diz: é o mestre, nós estamos diante do mestre. E aí Pedro pergunta: é o Senhor? E Pedro, por conta do calor, então Pedro estava nu, pescando nu, e ele se joga no mar,
Lembrando que esse mar, na verdade, é uma grande extensão do Rio Jordão, que faz, assim, um bolsão, e é tão impressionante que tem maré, que tem onda, que tem tudo. Tem até tempestade. Então, esse é o mar de água doce que tem ali naquela região. Então, ele se esconde no mar. E os outros, então, foram até Jesus, os demais. E aí, quando eles chegaram mais perto, eles viram que já tinha um peixe sendo assado. E aí, eu penso assim, né? Eles viram só um peixe. E aí, a gente tem que pensar, por que tinha só um peixe se eles eram em mais de 10? E Jesus, então, fala, né? Então, tragam os peixes que vocês apanharam. E aí, nós vamos fazer, assim, aquela reflexão a respeito disso. O único peixe que Jesus oferece são os seus ensinamentos. São as suas direções, né, que nós devemos seguir. E quando ele fala para os discípulos, que nós podemos entender que também somos nós, ele fala, tragam os peixes que vocês apanharam, ou seja, tudo aquilo que nós conquistamos, as nossas experiências, os nossos aprendizados. E aí, então, Jesus convida, vinde e jantai. Então, o evangelho bem sucinto nessa passagem venham participar dessa grande ceia, porque eu dei um peixe, vocês trouxeram uma rede cheia de peixes, ou uma rede cheia de aprendizado, uma rede cheia de novas ideias e uma nova visualização do que estamos fazendo aqui. E aí, então, Jesus, eles estão ali comendo, eu acredito que meio que em silêncio, porque ninguém tinha a coragem de perguntar para Jesus, mas fala o que aconteceu depois lá da cruz. Ou eles já sabiam, porque Jesus havia dito para eles que voltaria, ou eles estavam realmente sorvendo aquele momento ali junto com o mestre. E eles não queriam que nada atrapalhasse. Eu digo que, fazendo uma comparação, quando nós temos um sonho muito gostoso, um sonho maravilhoso, que nós não queremos sair daquele sonho. Então, acredito que tenha sido essa também a sensação dos discípulos. Porém, Jesus está ali, né? E eles comem em silêncio, e depois que eles fazem a refeição, Jesus, ele olha diretamente para Pedro e fala, vamos dizer assim, porque lá o sobrenome sempre será o nome do pai. Então, Jesus fala Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Você me ama? Você me ama mais do que estes? Porque existia, sim, esse laço muito profundo entre os dois. Mas bem profundo mesmo. Então, nessa nova fase que eu vou entrar, falando mais abertamente sobre as origens de Jesus e todo o desenrolar da sua missão, eu vou trazer mais informações a respeito desse laço que unia Jesus e Pedro. E Jesus, então Pedro respondeu, sim, Senhor, eu amo. Aí, novamente, então, Jesus então fala para ele, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E tá bom, Pedro concordou, apacento. E aí, novamente, Jesus volta, fica mais em silêncio e de repente ele pergunta novamente a Pedro, Simão Bar-Jonas, você me ama? E aí Pedro responde, você sabe, Senhor, que eu te amo. E aí ele fala, então, apacenta as minhas ovelhas. E continuaram ali, naquele meio
mutismo, porque parece que Jesus tinha que falar alguma coisa e eles estavam esperando, na expectativa desse desenrolar dali do que Jesus iria falar, porque ele talvez esperassem um grande sermão, a moda, ou no mesmo feitio daquele que ele fez antes da crucificação. Mas eles estavam ali tensos, aguardando quais as orientações que Jesus diria. E pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e pergunta outra vez: Simão Barjonas, você me ama? E aí, Pedro ficou meio abatido e ficou entristecido. E ele falou assim: eu já disse para o Senhor que eu lhe amo, é a terceira vez. E ainda Jesus pergunta para ele: ama-me? Aí Pedro disse: sabe que eu te amo. E aí então Jesus novamente, pela terceira vez, fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. E aqui nós temos um ponto muito interessante também, porque Pedro o negou 3 vezes antes do galo cantar. E a pergunta que Jesus fez para ele, exatamente 3 vezes, para que Pedro fizesse a mesma afirmação. Ou seja, era como se fosse até um juramento, porque não foi uma, não foi 2, foram 3. Então, por 3 vezes ele diz que sim. Então, ele pede novamente: apacenta as minhas ovelhas. E aí ele diz para Pedro uma coisa muito interessante. Quando você era mais moço, eu te digo essa verdade, ele diz. Quando você era mais moço, você mesmo se dirigia, você ia para onde queria e fazia o que queria. Mas agora, quando você está mais maduro, aqui está velho, mas agora que você está mais maduro, você vai estender as tuas mãos e outros te levarão e vão te levar para onde você não quer ir. Alguns acham que ele estava se referindo a um futuro não muito distante, onde Pedro iria para Roma, e lá em Roma, então, ele seria martirizado. Mas Jesus fala, além disso, as palavras de Jesus, elas sempre estão além do nosso tempo, além daquilo que nós podemos visualizar daqui 5, 10 anos. Então, Jesus fala que Pedro, ele seria levado aonde ele não queria, porque Pedro tinha o livre-arbítrio de não fazer aquilo que ele tinha prometido, assim como teve um primeiro juramento, uma primeira vez, onde ele se comprometeu, a segunda vez, quando ele se compromete e o galo canta, antes do galo cantar, ele nega Jesus 3 vezes. E aqui, então, nessa primeira vez, ele realmente declinou de uma responsabilidade muito grande que ele tinha. E na segunda vez, que foi antes do galo cantar, ele quase estava declinando pela segunda vez de uma responsabilidade muito grande que ele tinha dentro daquele magistério junto com Jesus. E agora, na terceira vez, quando Jesus pergunta para ele por 3 vezes se ele o amava, então, e cai a ficha para Pedro. Pedro vai entender que realmente ele tinha sido falho nas 2 primeiras vezes. E aí, então, Jesus fala que antes ele ia onde ele queria, fazia eu vou e não vou. Não é verdade? Quando dizia eu estarei junto nessa missão. E não estava. Estarei com vocês, custe o que custar, um pouquinho antes da crucificação. E negou Jesus. E agora, então, vem a terceira chance para Pedro. E essa terceira chance seria a mais dolorosa, Jesus está falando aqui. Porque antes você ia onde você queria, fazia o que você queria, agora não. Eu digo para você que vão levar você para lugares que você não quer ir. Mesmo assim, ele se compromete em ajudar Jesus nessa missão.
E aí continua que o evangelho disse isso, significando com que morte havia de se glorificar. E aí Jesus olha para ele e diz, então siga-me. E Pedro, quando ele voltou, ele viu que João estava com ele. João Evangelista estava com ele. E então Pedro, vendo João ali perto, perguntou, né? Senhor, e o que vai ser desse? Porque aí Pedro já tinha consciência do trabalho que era um pouquinho maior para os dois. E o que vai ser desse? Pergunta, o que vai ser de João Evangelista? E aí Jesus fala, se eu quero que ele fique até que eu venha, por que isso tem importância para você? Venha e se comprometa com a tua parte. Então ele fala, então siga-me você. Deixa que ele vai desempenhar também a missão dele. E então aí acaba o Evangelho de João. Então nós podemos depreender que os dois tinham uma missão muito importante. Primeiro porque a curto prazo João seria revisitado por Jesus para escrever os fatos que aconteceriam no futuro, que é o livro do Apocalipse. Enquanto que Pedro, ele passa por um processo, ele vai até Roma, vai encontrar com Paulo, só que tudo meio que não dá certo. Paulo logo é decapitado dentro de umas catacumbas, onde ele estava divulgando o Evangelho de Jesus. E Pedro estava lá também divulgando, tanto que Marcos, que era sobrinho de Pedro, escreveu o Evangelho segundo Marcos através do ditado do apóstolo Pedro. E João, então, vai ter uma outra importância muito grande, porque além daquele momento em que ele ia escrever o Apocalipse, e sabemos que João, ele morreu de causas naturais e em avançada idade, mas ele teria uma batalha muito grande mais na frente, depois de uns 1200 anos. Ele teria outra batalha, e que num momento oportuno nós falaremos a respeito. E aí, Paulo, quando ele passa por todo aquele processo, né, de transformação, ele vai escrever Atos dos Apóstolos, aonde está narrado ainda Jesus andando, porque Jesus, depois da crucificação, ele ficou 40 dias aparecendo para aqueles que o seguiam. Então ele diz assim, e estando com eles, Paulo dizendo, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim, né, vocês ouviram. Então ele vai reunir todos os discípulos, apóstolos, e vai falar para eles não se afastarem de Jerusalém. Por que Jesus fala isso? Porque se eles se afastassem ali, Jerusalém, ele tem esse lugar tem um significado importantíssimo para a missão da evolução, da moralização, da espiritualização do ser humano. Então, Jerusalém tem um significado importantíssimo. Não é pelo judaísmo, não é por nada. Vai além disso, está acima disso. Então, ele pede para que eles não se afastassem dali. E ele diz, porque João batizava com água. João Batista batizava com água. Mas vocês serão batizados pelo Espírito. E aqui, no Novo Testamento, está escrito Espírito Santo, mas não é. Quando Jesus fala que serão batizados pela força espiritual. E essa força espiritual é quando a mente humana, a consciência, ela se expande.
E Jesus fala, e não muito tempo depois desse momento em que estou falando. E aqueles que estavam ali reunidos perguntaram uns aos outros, né? Ó, Senhor, você vai restaurar tudo em Israel? Porque eles ainda estavam sob o jugo do Império Romano. E aí Jesus fala assim, a vocês não pertence saber do tempo ou das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês receberão a virtude do Espírito, ou seja, de algo que vem e que nós não sabemos entender, porque a palavra em hebraico é ruach, que significa exatamente isso, um sopro, algo que nós não conseguimos definir com as nossas palavras. Ele diz assim, e este sopro, essa força espiritual, há de vir sobre todos vocês, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, do nosso mundo. Então, olha só que passagem mais maravilhosa. Os apóstolos, eles estão comprometidos com essa missão em primeiro momento. Assim, Pedro, João e os demais, que daí saíram, né, para o mundo. E nós estamos vivenciando justamente esse momento onde nós temos que realmente reavivar essa força, esse hálito que foi dito como espírito e que depois, mais tarde, por volta de 1200, 1300, foi colocado Espírito Santo. Foi até antes disso. Então, nós vamos ver que realmente nós temos que aprender muito ainda. Esse é só o começo. E é esse começo que nós vamos começar juntos e viver um novo tempo com o nosso Mestre Jesus. Então, a reflexão dessa semana continua sendo: será que nós estamos ouvindo Jesus nos chamar pelo nosso próprio nome? Será que nós estamos preparados para que nós não nos afastemos de Jerusalém, que é o coração da missão, da humanização, da espiritualização do planeta Terra, do ser humano? Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos, onde nós estaremos nos aprofundando um pouco mais. Até lá, uma ótima semana, beijo a todos. Ah, não esqueçam, o like é muito importante, o comentário também. E se vocês puderem, compartilhem esse vídeo, não custa.